1 de julho de 2000, um dia quente de verão no condado de West Sussex, Inglaterra. 4 crianças brincam de esconde-esconde entre as plantações de milho, perto da casa dos avós, nas proximidades da costa. Depois de um tempo, a polícia recebe uma ligação angustiante. Quem liga é Sarah Payne. Sua filha, também chamada Sarah, não voltou com os irmãos. Em poucas horas, tem início uma operação de busca em larga escala. A situação rapidamente se transforma em uma busca nacional amplamente divulgada pela mídia. Sarah Evelyn Isabel Payne era a terceira de 4 filhos da família. Segundo a mãe, ela tinha uma imaginação fértil, vivia falando sobre fadas, bonecas e histórias encantadas. Muito doce, com aquele jeito típico feminino. Em casa, no meio dos seus, era cheia de vida, brincalhona, adorava fazer piadas, mas diante de desconhecidos se mostrava um pouco tímida. Tinha um coração gentil e sensível, amava ir à escola e passar tempo com os irmãos. No primeiro fim de semana de julho, a família Payne foi visitar o pai de Michael e sua madrasta, Leslie e Terry, em West Sussex. Era o auge do verão, perto do mar, com um terreno amplo onde as crianças podiam correr e brincar à vontade. Na noite do dia 1º, todos jantaram juntos e depois deram uma caminhada até a praia. As crianças não queriam entrar. Pediram para brincar mais um pouco. Os pais, Michael e Sarah, pediram ao filho mais velho, Lee, que tomasse conta dos irmãos menores. Os 4 seguiram para o campo, bem perto da casa. Enquanto isso, os adultos caminharam um pouco e depois voltaram, planejando colocar os filhos para dormir. Mas, ao se aproximarem da casa, perceberam que algo estava errado. Do lado de fora estavam 3 crianças: Lee, de 13 anos, Luke, de 12, e Charlotte, de 6. A pequena Sarah não estava com eles. Leslie, segurando a mão de Charlotte, perguntou aflita: "A Sarah está com vocês?" "Não", responderam hesitantes. As crianças contaram que, durante a brincadeira, Sarah tropeçou e se machucou, depois saiu correndo na direção de uma passagem entre os milharais, aparentemente voltando para casa. Lee se distraiu por um instante, e quando olhou de novo, não a viu mais. Eles a procuraram por conta própria, até onde conseguiram, mas ao perceberem que não iriam encontrá-la sozinhos, voltaram. A partir daí, começou a correria. Todos saíram vasculhando a área, os campos, a praia. Vizinhos e moradores da região, ao saberem do ocorrido, também se juntaram. Com a ajuda da polícia, procuravam por qualquer pista que pudesse indicar onde estava a garota. Sarah estava brincando com a irmã mais nova e os 2 irmãos quando desapareceu de vista. No início, acreditavam que ela apenas tivesse se perdido. Não havia, até aquele momento, qualquer indício de que algo mais grave pudesse ter acontecido. Mas logo ficou claro, não se tratava de uma simples situação de confusão ou fuga. Isso não combinava com o jeito de Sarah, e todos à sua volta sentiam isso. Operação com o nome de código Nápoles uniu a todos. As pessoas estavam dando o melhor de si, fazendo tudo ao seu alcance para ajudar. Segundo os moradores, a região era considerada muito tranquila. Quase não havia carros. Ao redor, só campos e árvores, com casas afastadas umas das outras. Mas os vizinhos se conheciam. Um jornalista até comentou que aquele lugar parecia mais apropriado para quem vinha descansar, como aquelas casinhas perto do mar que se alugam nos fins de semana. Raramente acontecia algo por ali. Havia uma chance de que ela tivesse ido para longe, mas ainda permanecesse nas redondezas. No entanto, cresciam os indícios de que algo indesejável pudesse ter ocorrido. O tempo estava contra nós, e foi por isso que essa linha de investigação passou a ser priorizada. Os policiais teriam que tomar 500 medidas diferentes para tentar encontrar Sarah. O último local onde ela foi vista era uma estrada com entrada e saída únicas.
Um jornalista comentou que ninguém passaria por ali sem ter um motivo. As forças de segurança e os voluntários locais começaram imediatamente a vasculhar a área. Mas tudo foi em vão. Não encontraram roupas nem qualquer outro tipo de pista. Absolutamente nada. Quando a polícia começou a coletar depoimentos mais detalhados, Lee contou à sua mãe que havia visto algo, mas não sabia se deveria falar. Ela o incentivou a contar tudo, mesmo que parecesse sem importância. Foi então que ele mencionou uma van branca na estrada. Ao volante, segundo ele, estava um homem com aparência desleixada. O sujeito sorriu para ele, acenou com a mão e acelerou bruscamente. Lee se lembrou do som agudo dos pneus. Ele disse que estava a poucos metros dela, literalmente a poucos passos. Descreveu tanto a van quanto o motorista. A polícia começou a visitar casa por casa, inclusive pessoas que já haviam sido mencionadas em outros episódios suspeitos. Nas 48 horas seguintes, 2 indivíduos foram detidos, mas logo liberados. Não havia provas. Michael e Sarah tentavam alcançar o maior número de pessoas possível, aparecendo em todos os canais de televisão, pedindo ajuda. "Obrigado por virem à coletiva de imprensa", disse Michael. "Acreditamos que já dissemos tudo o que podíamos. Mas não vamos parar. Faremos tudo para trazer nossa Sarah de volta." Ele mostrou um ursinho de pelúcia. Ainda sem nome. O nome será escolhido por Sarah quando ela voltar para casa. Em seguida, Michael leu cartas escritas pelos irmãos e irmãs. "Se você estiver lendo isso, por favor, volte. Sentimos sua falta e não é a mesma coisa sem você. Vamos te encontrar. Aconteça o que acontecer. Tem uma surpresa te esperando aqui. Não conseguimos imaginar como é ficar sem você. Somos uma família e é difícil estar separados. Precisamos de você com a gente. Agora mesmo. Hoje. O mais rápido possível. Alguém com certeza viu alguma coisa. Alguém com certeza estava naquela estrada. Por favor, fale." Sarah liderou uma verdadeira campanha de informação, fazendo de tudo para que o maior número possível de pessoas soubesse sobre o desaparecimento de sua filha. Ela se recusava até mesmo a considerar a possibilidade de algo ruim ter acontecido. Em cada apelo público, falava diretamente com a menina, garantindo que em breve estaria em segurança e voltaria para casa. "Olha só, Sarinha, olha quantas pessoas estão te procurando. E aqui estão suas florzinhas. Estamos cuidando bem delas. Você vai estar em casa logo, querida. Prometemos que você vai voltar. De verdade, vai sim. Por favor, deixem ela ir. Deixem. Se alguém viu uma criança diferente por perto ou percebeu algo estranho, procurem a polícia. Apenas observem ao redor, todos vocês. Estamos tentando ser fortes e manter a esperança. Sarah, se você estiver vendo isso, a mamãe te ama muito. Todos sentimos sua falta e estamos te procurando. E vamos encontrar você. Vamos sim. Você vai voltar para casa, pequena. Eu ainda tenho esperança. Precisamos manter a fé de que tudo vai ficar bem. Ela está com a gente." A foto de Sarah com seu uniforme escolar vermelho se espalhou por todo o país. Foi publicada nos jornais, mostrada nos noticiários. Mas as buscas não davam resultados e logo até o exército foi envolvido. O apoio vinha de todos os lados. Até os integrantes do Steps, a banda favorita de Sarah, participaram. Foram feitas reconstituições dos acontecimentos e o caso se tornou a maior operação policial da história de Sussex. Depois desses apelos e reportagens, a polícia começou a receber milhares de mensagens. Era preciso verificar cada uma. Um homem disse ter visto uma menina com um homem em um posto de gasolina. Segundo ele, ela chorava no banheiro e disse seu nome. Mas essa pista não levou a nada. Outra mulher contou que viu uma van branca passando em alta velocidade naquele dia, exatamente como a que Lee descreveu mais tarde. Essa informação pareceu mais relevante. Luke, irmão mais velho de Sarah, com apenas 11 anos, também quis dizer algumas palavras para a irmã.
Sarah, se você consegue me ouvir, volta para casa. Tudo ficou diferente sem você aqui. Sentimos tanto a sua falta. Já faz 2 semanas que a nossa princesinha não está conosco. A saudade só aumenta. A cada dia que passa, tudo parece mais difícil. Já se passavam mais de 2 semanas desde o desaparecimento de Sarah. Foi então que agentes da polícia especializada chegaram à casa da família para comunicar uma notícia devastadora. Os investigadores que estavam à frente da busca por uma menina de 8 anos encontraram algo em um campo no interior do condado que confirmou os temores mais sombrios. Em uma área rural de Sussex, a apenas 10 milhas do local onde Sarah desapareceu, foram encontrados vestígios que pertenciam a uma criança. Investigadores e peritos iniciaram imediatamente o trabalho. Coletaram evidências, amostras de DNA e encaminharam tudo para a análise. Um trabalhador rural se deparou com algo assustador. No chão, a pouca profundidade, ele notou algo que um dia foi uma menina. Foi encontrada sem roupas, muito afetada pelo tempo e pelas circunstâncias ao redor. Quando o oficial Sean contou a Michael e Sarah que precisavam se preparar para o pior, a televisão já começava a noticiar o que havia sido descoberto. Os irmãos de Sarah correram para fora, perguntando aos pais se aquilo era mesmo verdade. Os exames confirmaram. Era mesmo Sarah Payne. Sean se ofereceu para ser o primeiro a ir ver com os próprios olhos. Quando voltou para a casa, Sarah disse que ele parecia uma pessoa completamente diferente, como se parte dele tivesse ficado naquele lugar. Ao ver o rosto dele, ela entendeu que não conseguiria lidar com aquilo, que não suportaria ver sua filha daquela forma. Mais tarde, foi feito um anúncio oficial. Após a perícia, o caso passou a ser tratado como uma investigação séria. Também foi confirmado que a jovem encontrada perto dali era Sarah. O legista apontou que o que aconteceu com ela provavelmente teve uma natureza grave e perturbadora, relacionada a intenções sombrias de alguém. Mas, devido ao tempo que ela permaneceu ali, não foi possível determinar todos os detalhes com precisão. Logo o caso foi noticiado também no programa Crime Watch. Apelos começaram a ser feitos ao público de todo o país, na esperança de que alguém pudesse ajudar a identificar quem fez aquilo com Sarah. Peter Cannon passou a integrar a investigação. Ele havia liderado talvez o caso mais notório da época. O local onde ela foi achada fica na estrada A29, que poderia passar despercebida como qualquer outra. Fica entre o Colégio Agrícola de Brinsbury e o Café Tot. Naquele sábado à noite, por volta das 11 horas, um caminhoneiro viu de repente um carro sair do acostamento. Ele teve que frear bruscamente para evitar uma colisão. Foi exatamente naquele ponto que Sarah foi localizada depois. Há uma grande chance de que a pessoa que saiu do acostamento naquela hora tenha ligação com o caso. Existe até a possibilidade de que o motorista tenha conseguido registrar a placa, o que seria uma descoberta crucial. Há suspeitas de que o responsável estivesse nas proximidades. Um dos locais de interesse da investigação é o posto Texaco na região de Buck Barn, no cruzamento entre as estradas A24 e A272. Se você esteve por lá naquela época e viu alguém suspeito, talvez uma pessoa que parecia nervosa, ofegante, com roupas sujas, como se tivesse passado por grande esforço físico, por favor, informe. Isso pode ser muito importante. De Sarah restaram apenas lembranças, fotos, desde o nascimento até o último dia em que saiu de casa. Ela adorava se fantasiar, escrever bilhetinhos para os familiares. O último, deixado antes de sair, foi assinado como Senhora Ellie Payne. Nele escreveu: "Eu te amo muito, muito, muito. Em algum lugar existe alguém que sabe o que aconteceu. Alguém sabe. Eu imploro, do fundo do meu coração, que ele continue em contato. Por favor, que algo assim nunca mais aconteça com outras crianças. Peter, tenho certeza de que para você e toda a equipe, essa investigação foi uma das mais difíceis.
assim como aquele momento em que vocês recriaram os acontecimentos. Eu mesma assisti àquela reconstrução pela primeira vez ontem, durante o briefing na delegacia de Littlehampton. Estavam presentes cerca de 40 investigadores. Quando o vídeo começou, um silêncio absoluto tomou conta da sala. Dava para ouvir até o zumbido de uma mosca. E eu não fui a única com lágrimas nos olhos. Todos enxugavam o rosto, sem tentar esconder. Isso só reforça o quanto Terry Payne e toda a sua família demonstraram coragem. Eles foram incrivelmente fortes durante todo esse período. Durante a investigação, também surgiram algumas situações estranhas. Uma delas foi relacionada a uma fogueira que chamou a atenção da equipe. Sim, havia uma pilha de entulho, incluindo placas de aglomerado e MDF. Tudo isso foi retirado de uma van e empilhado em um só lugar, mas nunca chegou a ser queimado. O material ficou ali por cerca de 3 dias. Depois disso, alguém levou tudo, talvez para reaproveitar. Esperamos que essa pessoa apareça e nos diga onde essas placas estão agora. Isso pode ser uma peça importante do quebra-cabeça. Se realmente vieram da van, talvez alguém estivesse fazendo o acabamento interno dela no início de julho, na região de Littlehampton, Angmering ou Rustington. Se você foi chamado para mexer em uma van ou viu algo estranho nesses dias, por favor, entre em contato. Sim, isso é realmente importante. Além disso, há uma recompensa financeira oferecida por informações que ajudem no caso, 150 mil libras. Pedimos a todos que possam contribuir que entrem em contato. De preferência, que sejam pessoas da região de Sussex e que tragam relatos bem específicos. O número da central é gratuito. Uma mulher informou à polícia que viu calçados infantis à beira da estrada, bem perto do local onde, mais tarde, foram encontrados indícios que apontaram para o fim das buscas por Sarah. Isso se tornou uma pista crucial. Os calçados foram encaminhados para análise e as buscas na região se intensificaram. Os investigadores voltaram a falar com uma pessoa que já havia sido abordada logo após o desaparecimento de Sarah, Roy Whiting, de 41 anos. Ele já tinha passagens por situações preocupantes no passado. Era alguém isolado, evitado pelas pessoas e, como se descobriu, havia inventado um álibi. Ele apresentava arranhões e, para todas as perguntas, respondia da mesma forma, sem comentários. Hatifaniki. Onde exatamente você estava quando a viu pela primeira vez? Sem comentários. De que lado da estrada ela caminhava? Sem comentários. Em que momento você decidiu levá-la? Sem comentários. Isso foi algo planejado ou uma decisão de momento? Sem comentários. Há algo que você não entendeu das perguntas que fizemos nos últimos dias? Não. Roy Whiting foi um dos principais suspeitos desde o início. Além disso, em 1995, ele já havia sido investigado pela polícia. Naquela ocasião, levou uma menina de 8 anos das ruas de Crawley e cometeu um ato grave contra ela. Foi condenado a 4 anos de prisão por isso. O psiquiatra que o avaliou concluiu que, após ser libertado, havia uma grande probabilidade de que ele pudesse causar novos problemas, e talvez as consequências fossem ainda mais tristes. No entanto, apesar desse parecer, ele foi solto depois de cumprir apenas metade da pena. Em 1997, seu nome passou a constar entre os primeiros registrados no novo cadastro britânico de pessoas envolvidas em condutas dessa natureza. Ele se mudou para Littlehampton, no litoral de West Sussex, e alugou um apartamento ali, a apenas alguns quilômetros do local onde Sarah foi vista pela última vez. Por conta de sua inclusão no registro e da proximidade de sua residência, ele foi imediatamente chamado para prestar depoimento no caso de Sarah. Alegou que no dia do desaparecimento estava em uma feira a 30 quilômetros de casa. O apartamento foi minuciosamente analisado por especialistas, mas naquele momento nada suspeito foi encontrado.
Os policiais deixaram o local, mas seguiram atentos. Nas semanas seguintes, monitoraram cada passo dele. Em certo momento, perceberam que ele entrou em uma van branca, veículo que até então não fazia parte da investigação. A van foi parada e inspecionada rapidamente. Descobriu-se que ele havia comprado o automóvel apenas uma semana antes de Sarah desaparecer. Dentro, encontraram um recibo de combustível datado exatamente do dia em que a jovem sumiu. Esse detalhe desmentiu completamente o álibi anterior dele. Além disso, no veículo havia objetos associados ao universo infantil, cobertores e brinquedos. O que foi localizado sobre Sarah acabou sendo encontrado a poucos quilômetros do posto de combustível, onde ele comprou gasolina, e também próximo ao apartamento onde morava. No entanto, na época, as provas ainda não eram suficientes para que se formalizasse uma acusação. Ele voltou a ser investigado quando roubou um carro e tentou fugir. A polícia iniciou uma perseguição. A velocidade chegou a 110 km por hora, até que ele colidiu. Está indo para o norte. Um homem ao volante. O carro vira para o sul. Passou pelo posto da BP. Entrou atrás de um prédio. Agora está num pátio. Seguimos na perseguição. Passou por uma área industrial. Agora pegou uma estrada de terra à direita. Está indo na direção de Langley Walk. Nosso carro sofreu danos. Talvez precisemos encerrar a perseguição. Ainda seguimos ao norte. 70 km por hora. Sirenes ligadas. Ele foi detido pelo roubo do carro e pela condução perigosa. Isso deu aos investigadores tempo extra para retomar a análise do caso de Sarah. Mesmo com as tentativas dele de apagar os rastros, a polícia tinha certeza. Todos os indícios apontavam para ele. Mas ele continuava sem falar nada e foi solto novamente enquanto se desenrolava o processo pelo roubo. Um dos responsáveis pela investigação disse, mais tarde, que o que aconteceu com Sarah tocou o coração de toda a população do país. Acrescentou: desde então surgiram muitas histórias impactantes, mas foi este caso que, pela primeira vez, comoveu a nação inteira. Mais tarde, foi realizada uma cerimônia de despedida em homenagem a Sarah. Sarah contou que quando chegou o momento da despedida, tudo foi feito como se fosse uma cerimônia real. Ela disse que fez isso porque não conseguiu dar à filha um casamento de conto de fadas como ela merecia. Foi a forma que encontrou de prestar homenagem, tanto às pessoas quanto àqueles que estiveram ao lado desde o começo. Quem procurou, quem teve esperança, quem acreditou. É muito difícil quando parece que o país inteiro considera sua filha parte da própria vida, desabafou. Dá vontade de se esconder num cantinho, ficar sozinha com a dor, tentar digerir tudo o que está acontecendo. Mas aí você entende o quanto isso significa para os outros. Na despedida, compareceu uma multidão. Tanta gente que parecia que todos queriam dizer seu próprio adeus. Sarah confessou que não sabia o que escrever, então decidiu falar diretamente. Querida Sarah, desde aquela noite em que você apareceu inesperadamente em nossas vidas, às 2 da manhã, numa casa sem telefone, com um único dentinho e um sorriso que derretia o gelo, nós te amamos. Você trouxe tanta luz pra gente. O papai sempre te chamava de princesa, porque foi isso que você sempre foi. Sarah e Michael sentiram, quase desde o início, que algo ruim poderia ter acontecido com a garota, envolvendo uma pessoa perigosa, embora na época não soubessem dizer quem. Eles transformaram a dor em ação. Sarah passou a estudar as leis relacionadas a esse tipo de caso e juntos fizeram uma promessa. Iriam lutar por mudanças. Quando o jornal News of the World entrou na causa, nasceu uma verdadeira campanha. Todos exigiam das autoridades britânicas a criação de uma versão nacional da lei americana de Meghan, o chamado Sarah's Law. A proposta era permitir que pais e responsáveis pudessem solicitar à polícia informações sobre alguém, caso houvesse receio de que essa pessoa representasse perigo para um jovem. Dentro desse movimento,
O jornal publicou os nomes e as fotos de 50 pessoas condenadas por crimes contra menores. Isso gerou muita polêmica. Acusaram o jornal de incitar o ódio na população. E realmente, houve uma onda de justiça com as próprias mãos, às vezes por engano. Pessoas com nomes parecidos também foram alvo. Mesmo assim, mais de 1 milhão de pessoas assinaram uma petição exigindo a implantação oficial da Sarah's Law. Em setembro de 2000, 2 meses após o desaparecimento da garota, Roy Whiting admitiu ter roubado um carro e por isso recebeu uma sentença de quase 2 anos. Isso deu à polícia tempo para fazer uma investigação profunda e reunir provas. Eles começaram a examinar o furgão dele. O veículo usado para transporte de móveis estava revestido com madeira compensada. Esse material podia ser facilmente removido e queimado, ou seja, qualquer rastro poderia já ter desaparecido. Mas logo isso deixou de ser um problema. Em um dos itens encontrados dentro do furgão havia um fio de cabelo claro, compatível com os de Sarah. Também foi achado nas proximidades um sapatinho, e ele também era da garota. No fecho de velcro encontraram fibras que combinavam com os materiais usados no furgão. Em 6 de fevereiro de 2001, após 7 meses de investigações e coleta de provas, Roy Whiting foi finalmente acusado formalmente pelo desaparecimento de Sarah Payne. Eu sou William Whiting. Eu sou o sargento detetive Hinchcliffe. Moisterry, vou apresentar uma acusação contra você por envolvimento no desaparecimento de Sarah Evelyn Isabel Payne. Logo após sua prisão em Kent, na manhã daquele dia, Roy Whiting foi transportado de volta para Sussex em uma van policial. Assim que o veículo chegou à delegacia em Bognor, alguém entre os presentes atirou um ovo contra ele. Para surpresa de todos, Roy declarou que não se considerava culpado. Para a família, começava um processo difícil, cheio de fatos e detalhes que talvez preferissem nunca ter conhecido. Durante as audiências, o júri e a imprensa não foram informados sobre problemas anteriores de Roy com a justiça. A polícia temia que, mesmo com conexão direta ao caso atual, essa informação pudesse influenciar a imparcialidade do julgamento. Se ele fosse considerado culpado, a defesa poderia alegar que o veredito foi influenciado por seu passado e não pelas provas atuais. Mas em dezembro de 2001, após 4 semanas de julgamento, o júri apresentou seu veredito, culpado em todas as acusações. O juiz declarou que pretendia recomendar a pena máxima possível. A declaração gerou aplausos e manifestações de apoio na sala do tribunal. Whiting foi imediatamente levado para iniciar o cumprimento da pena. Ele recebeu prisão perpétua com um tempo mínimo de 50 anos. Isso significa que ele nunca mais será libertado. Após o fim do julgamento, informações antes mantidas em sigilo sobre o passado dele se tornaram públicas. Tudo fez sentido. Não trouxe alegria, mas a justiça finalmente foi feita. Sarah agora pode descansar em paz, mas devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que algo assim nunca mais aconteça. Muitos são libertados, mesmo quando está claro. Isso pode terminar em mais uma tragédia. Sarah, Michael, o que vocês sentiram ao ouvir o veredito? Eu só pensava na Sarah, mais nada. Em setembro de 2003, Sarah e Michael anunciaram a separação. Segundo eles, tudo o que viveram foi um peso grande demais para a relação. Mais tarde, Sarah teve outra filha. Agora são 4 filhos. Apesar de tudo o que enfrentaram, continuaram lutando por uma causa importante: a implementação da Lei Sarah. Em 2008, iniciou-se o projeto piloto e, no ano seguinte, Sarah foi condecorada com a Ordem do Império Britânico pelos seus esforços. No entanto, pouco antes do Natal de 2009, ela sofreu uma crise grave, relacionada a problemas na circulação cerebral.
Em apenas 2 dias passou por 2 operações delicadas e os médicos avaliavam suas chances de recuperação como de 50%. Eu não me iludo, vai ser um caminho longo e difícil. Terei que me dedicar muito à reabilitação, todos os dias, sem descanso. Se eu for transferida para um centro, então terei que lutar por cada passo, por cada movimento. Os músculos comuns, que usamos todos os dias, funcionavam nela como em qualquer outra pessoa. Apesar de tudo, ela enfrentava os obstáculos e não diminuía o ritmo. Mesmo após o processo de recuperação, não parou seus esforços e seguiu firme. Ela suportava com firmeza a constante pressão e uma enxurrada de mensagens negativas na internet, inclusive vindas de alguém com um passado bastante problemático, mas nunca demonstrou fraqueza. A lei que recebeu seu nome, conhecida como o Programa de Divulgação de Informações sobre Pessoas que podem representar risco para meninas e meninos, finalmente foi implementada em toda a Inglaterra e no país de Gales. Mas depois, a família enfrentou outro golpe. A pena de prisão de Roy Whiting foi reduzida. Não seriam mais 50 anos, como anunciado inicialmente, e sim 40. 40 anos. Quando ele sair, estará com mais de 80. Mas a questão é, será que vão realmente deixá-lo sair daquele lugar? Ele terá que provar que merece. E quem vai acreditar nisso? É improvável que o libertem. Ele não voltará às ruas. Todos consideram isso um absurdo. De fato, a decisão do antigo ministro era muito mais severa e deveria ter permanecido assim. Alguns dizem até que ele jamais deveria ter tido uma nova chance. Enquanto a sentença era de 50 anos, sentíamos um certo alívio. Ele estava isolado, sem possibilidade de sair antes do tempo. Isso nos dava pelo menos um mínimo de segurança. E agora? É claro que já esperávamos que a pena fosse reduzida. E, para ser sincero, poderia ter sido ainda pior. Formalmente, ele ainda cumpre prisão perpétua. Mas a família não tem uma data de alívio. Vivemos com isso todos os dias. Para nós, não existe fim. Agora está oficialmente autorizado a tentar a liberdade em 2041. Nessa altura, terá 82 anos. No sistema prisional, não é uma pessoa bem vista entre os outros internos e frequentemente enfrenta hostilidade. Já se passaram 11 anos desde aquele acontecimento trágico, mas o nome desse indivíduo voltou a aparecer nas manchetes. Foi relatado que ele se envolveu em mais um incidente desconfortável. Teria se machucado durante um conflito com outro preso na penitenciária de Wakefield, em West Yorkshire. Um dos envolvidos foi levado ao hospital. A polícia confirmou que foi chamada na manhã de sexta-feira. Tratava-se de uma disputa entre 2 pessoas dentro de uma cela. E em 2010, outro escândalo estourou. Foram detidos o principal repórter e o ex-editor de um veículo de comunicação conhecido mundialmente. A investigação, relacionada ao acesso não autorizado a informações privadas, reapareceu de forma inesperada. Um dos nomes mais poderosos do mundo da mídia, Rupert Murdoch, se viu obrigado a pedir desculpas publicamente. A situação saiu completamente do controle. Itens da sua casa foram retirados em sacos e caixas. O ex-vice-editor já havia sido detido. Estava na região sul de Londres. O próprio Murdoch declarou ter ficado chocado ao descobrir o que acontecia pelas suas costas. Durante muito tempo, esse veículo foi um verdadeiro gigante do jornalismo sensacionalista, mas foi dentro dele que nasceu um enorme escândalo, que levou a buscas, prisões e interrogatórios no nível do parlamento. Tudo começou com um único repórter. Com toda a sinceridade, é difícil até encontrar palavras para descrever isso. Este é o dia mais difícil da minha vida. Obrigada. Foram essas as palavras ditas no momento em que tudo finalmente veio a público. O escândalo em grande escala, envolvendo escutas telefônicas no Reino Unido, estourou em meio às atividades do extinto jornal News of the World e de outras publicações ligadas ao magnata da mídia Rupert Murdoch.
Funcionários do veículo foram acusados de obter informações de forma ilegal, inclusive acessando caixas de mensagens de voz, além de interferirem de maneira questionável no curso dos acontecimentos, em busca de manchetes sensacionalistas. Milhares de pessoas foram atingidas: atores famosos, políticos, membros da família real, atletas, advogados que atuaram em casos de grande repercussão e até altos oficiais da polícia. Estima-se que quase 5.000 pessoas tenham sido afetadas. Um dos episódios mais marcantes diz respeito ao caso de Millie Dowler. Em 2002, a jovem desapareceu e mais tarde descobriu-se que o responsável foi um criminoso reincidente chamado Levi Bellfield. Em 2011, a Scotland Yard revelou que a caixa postal da Millie havia sido invadida por jornalistas do News of the World. Um detetive particular ligado ao jornal, Glenn Mulcair, conseguiu acessá-la. Alô, aqui é o Glenn. É a caixa postal do Gordon Taylor. Tem a ver com o Tottenham. Perfeito. Usa o mesmo número, mas não apaga nada. No entanto, foi revelado depois que algumas mensagens da Millie haviam sido deletadas. Supostamente, isso foi feito para liberar espaço para novas gravações, que poderiam ser acessadas futuramente. Só que essas ações acabaram confundindo a família da jovem e as autoridades, gerando a falsa esperança de que ela ainda estaria em algum lugar e tentando fazer contato. Além disso, evidências importantes podem ter sido perdidas. Diante da repercussão, foi iniciado o inquérito Leveson, uma investigação oficial sobre a ética e os métodos da imprensa britânica. Com o passar do tempo, vieram à tona detalhes antes mantidos longe dos olhos do público. Muitas pessoas participaram das audiências. Kate e Jerry McCann, Christopher Jefferies, falsamente acusado no caso de Joanna Yates em 2011, entre muitos outros, desde figuras públicas até pessoas envolvidas em casos de grande notoriedade. Sarah Payne também descobriu que talvez tenha sido alvo desse monitoramento. Segundo as investigações, um telefone que ela recebeu da então editora do News of the World, Rebecca Brooks, teoricamente para facilitar a comunicação com o público e apoiar a campanha pelo Lei Sarah, poderia também ter sido monitorado. A própria Sarah afirmou que, se isso for verdade, não é apenas algo desagradável, é devastador. Afinal, o jornal em questão estava diretamente envolvido na cobertura do caso da sua filha. Rebecca Brooks, por sua vez, declarou que a simples ideia de que alguém da sua equipe pudesse estar ciente desse tipo de vigilância sobre Sarah era algo totalmente inaceitável. Isso é impensável. É fundamental que todos os fatos sejam apurados e, se houver realmente alguém culpado, que essa pessoa seja responsabilizada. Posteriormente, Rebecca Brooks foi formalmente acusada por 5 crimes, incluindo participação em conspiração para acesso indevido a mensagens particulares. Em 2014, todas as acusações contra ela foram retiradas, incluindo a tentativa de influenciar a investigação e o suposto oferecimento de vantagens a autoridades. Ela deixou o cargo de diretora executiva da News International, mas mais tarde voltou à mesma posição, agora na empresa News UK. O escândalo das escutas impactou profundamente a reputação do grupo e levou ao colapso do jornal News of the World. Diversos membros de alto escalão da polícia londrina pediram demissão, assim como muitos jornalistas da própria redação. Rupert Murdoch deixou o comando das News International e seu filho James renunciou ao cargo de presidente executivo. Para muitos dos envolvidos, as consequências foram irreversíveis. Apesar da mágoa, Sarah Payne escreveu um texto para a última edição do jornal que estava prestes a ser encerrado. Nele, destacou que, apesar de tudo, o jornal teve um papel positivo e contava com pessoas comprometidas com sua missão. Ela enfatizou:
Não estou dizendo que eram perfeitos ou que sempre tomavam as decisões certas. Também mencionou Rebecca, que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Eu podia ligar para ela às 2 da manhã e ela atendia. Infelizmente, os desafios para Miss Família Payne não terminaram aí. O pai de Sarah, Michael, começou a definhar após a perda da filha. Foi tomado por uma tristeza profunda e se envolveu com o álcool. As lembranças pesadas não davam trégua, e ele se culpava constantemente pelo que havia acontecido. Em 2014, Michael foi encontrado em seu apartamento no condado de Kent. Tinha apenas 45 anos. Passou seus últimos dias sozinho, repetindo para qualquer um que quisesse ouvir a mesma coisa. Ele acreditava que deveria ter conseguido protegê-la naquele dia. O laudo apontou causas naturais, mas os familiares estão certos de que o vício teve um papel decisivo nesse desfecho. Os irmãos de Sarah também carregam até hoje o peso daquele dia. Um deles revelou: "Tenho medo de dormir. Fico tão exausto durante o dia que mal consigo me manter de pé, só para não ficar sozinho com os pensamentos." Conta que sua mente recria imagens que nunca aconteceram ou que poderiam ter acontecido. "Isso me corrói por dentro." Ele tentou lidar com isso do seu jeito. "Comecei a beber à noite na hora de dormir, porque aí você fica sozinho consigo mesmo." Confessou que por muito tempo se sentiu culpado. Pensava, se eu tivesse corrido mais rápido, se não tivesse desviado pelo campo, talvez tivesse alcançado ela. Ou se naquele momento tivesse percebido que ela estava naquela van, mas eu só tinha 13 anos. O que eu poderia ter feito? É difícil dizer como alguém consegue seguir em frente depois disso. Não é algo que se consiga colocar em palavras. Você apenas continua, dia após dia. Mas uma recuperação completa? Isso não existe. Nunca haverá um dia em que tudo isso desapareça. Às vezes a gente pensa: pronto, já superei isso. Mas depois de acontecimentos que atingem a família dessa forma, simplesmente não dá. Nesses momentos, todos sentem um peso interno, como se algo apertasse por dentro. Eu e meu irmão pensamos muitas vezes: por que justamente ela? Por que não algum de nós? Esses pensamentos não iam embora. Dá uma sensação estranha, como se, só por estar vivo, já existisse uma pontinha de culpa, principalmente quando aquela pessoa que você mais amava já não está mais por perto. Desde o início, a família de Sarah tinha certeza. O que aconteceu não podia simplesmente passar batido. De acordo com os investigadores, Sarah foi uma das mulheres mais fortes e impressionantes com quem eles já tinham trabalhado. Ela enfrentou cada etapa desse processo difícil com uma serenidade surpreendente, muita força interior e um equilíbrio impressionante. Mais tarde, foi homenageada diversas vezes pelo trabalho na área de proteção à infância. Sarah se tornou a primeira comissária de vítimas no Reino Unido, além de receber o título de doutora honorária por sua contribuição ao desenvolvimento social. Desde então, passou a ser chamada de doutora Sarah Payne, dama da Ordem do Império Britânico. Converso com ela todos os dias. Para mim, ela sempre será aquela menina de 8 anos. Quando olho para meus outros filhos, é como se enxergasse o que ela poderia ter se tornado. Já consigo imaginar qual seria o jeito dela, como daria risada, o olhar travesso que teria. As cartas que escrevo para ela me ajudam a lidar com o fato de que nunca a vi crescer, se tornar adolescente e virar adulta. Isso me aproxima dela. Às vezes acho que escuto a voz dela. Imagino a risada, o sorriso, travessa, carinhosa, cheia de luz. Quero sempre lembrar dela assim, doce, bondosa, feliz. Na entrada da escola onde Sarah estudava, hoje há um memorial, um símbolo da alegria da infância e da pureza. É uma homenagem muito calorosa e comovente que traduz exatamente quem era a Sarah que a família conhecia: gentil, aberta, afetuosa.
A família faz de tudo para que o nome de Sarah nunca seja esquecido. Eles têm esperança de que a lei batizada com o nome dela continue protegendo crianças e famílias por muitos e muitos anos.